Sejam bem-vindos às nossas aulas magistrais de português. O tema deste vídeo intitula-se Fonética e Fonologia, Variante Europeia. Vamos conhecer o alfabeto, sons consonânticos e vocálicos, vogais e ditongos nasais e vocábulos heterotônicos. O alfabeto, nome das letras: A, B, C, D, E, F, G, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Consoantes, casos especiais. Vamos ver a seguir a letra, a pronúncia conforme o alfabeto fonético internacional, sob quais condições deve ser pronunciada essa letra e, finalmente, os exemplos. Letra C, pronúncia K. Isto acontece antes de A, O ou U. Por exemplo, caderno, escola, Cuba, ou antes de consoante, escrever. Letra C, pronúncia S, antes de E ou I. Por exemplo, centro, cidade. Letra C com cedilha. A pronúncia é S, antes de A, O ou U. Por exemplo, lição, suíço, açúcar. Dígrafo CH. A pronúncia é SH. Sempre é pronunciada desta maneira. Por exemplo, China, chão. Letra G. A pronúncia é G antes de A, O ou U. Por exemplo, Portugal, Angola, régua. Dígrafo GU. A pronúncia é G. Isto acontece antes de E ou I. Por exemplo, português, Guiné. Letra G. A pronúncia é J. Isto acontece antes de E ou I. Por exemplo, Bélgica, gelo. Letra J. A pronúncia é J. Isto acontece sempre. Por exemplo, Japão. Dígrafo LH. A pronúncia é LHA. Isto acontece sempre. Por exemplo, trabalho. Dígrafo NH. A pronúncia é nha. Isto acontece sempre. Por exemplo, Espanha. Dígrafo QU. Tem duas pronúncias. Primeiramente, K, antes de E ou I. Por exemplo, dinamarquês, Tóquio. Ou a outra pronúncia, Q, antes de A ou U. Por exemplo, 4, quotidiano. Letra R. Em português tem duas pronúncias possíveis. Por uma parte, R. Isto acontece ao início de palavra. Por exemplo, régua. Também quando é usado duplo. Por exemplo, borracha. Também depois de L, N ou S. Por exemplo, melro, tenro, Israel. Também é possível o som R. Por exemplo, entre vogais. Caro. Em fim de sílaba, Portugal. Ou em fim de palavra, estudar. Letra S.
A pronúncia desta letra pode ser até 4 sons. O primeiro deles é S. Isto acontece ao início de palavra. Por exemplo, Suécia. Ou também quando é escrito duplo. Por exemplo, professor. Ou também depois de consoante. Por exemplo, compreensão. Também é possível o som Z. Isto acontece entre vogais. Por exemplo, Brasil. Também é possível o som SH. Isto acontece antes da consoante surda. Por exemplo, Áustria. Também é possível a fim de sílaba. Por exemplo, francês. Finalmente, pode acontecer o som Z antes da consoante sonora. Por exemplo, Lisboa. Letra X. Esta letra possui 4 pronúncias possíveis. A primeira delas é Z, que pode acontecer ao início de sílaba. Por exemplo, exame. O outro som possível é S, que acontece ao início de sílaba. Por exemplo, próximo. Outro som possível é SH, que pode acontecer ao início de palavra, por exemplo, xadrez, ou no início de sílaba, por exemplo, México. Finalmente, temos a pronúncia X, que pode acontecer ao início de sílaba, por exemplo, táxi, ou em fim de palavra, por exemplo, fax. Letra Z. Temos 2 sons possíveis. Por uma parte, o som SH, que pode acontecer ao fim de palavra, por exemplo, 10. Finalmente, o som Z, que pode acontecer antes de vogal, por exemplo, 0. As letras S e Z pronunciam-se Z em final de palavra quando antecede uma vogal de outro vocábulo. Por exemplo, fez a tarefa, seus azuis, personalidades elevadas, casos esquecidos. Vogais. Letra A. Esta letra possui 2 sons possíveis. O primeiro é A, por exemplo, largo, vaso, está, alto. E o segundo é A, por exemplo, cama, mesa, cadeira, vivenda. Uma dica: quando a letra A faz parte de uma sílaba tônica, a pronúncia é aberta. Pelo contrário, quando a letra A faz parte de uma sílaba átona, a pronúncia é fechada. Letra E. Esta letra tem até 4 sons possíveis. O primeiro é E. Por exemplo, médico, festa, começa. O segundo é E. Por exemplo, conheço, vi, fazer. O terceiro é E. Por exemplo, de, feriado, secar. O último é I. Por exemplo, a conjunção I ou a palavra elétrico. Uma dica: quando a letra E faz parte de uma sílaba tônica, a pronúncia é aberta. É, I. Pelo contrário, quando a letra E faz parte de uma sílaba átona, a pronúncia é fechada. I. Letra O. Esta letra tem 3 sons possíveis. O primeiro é O. Por exemplo, óbidos, piodão. O segundo, O. Lisboa, Porto. E o terceiro, U. Aveiro,
tomar, Lagos, Coimbra. Uma dica: quando a letra O faz parte de uma sílaba tônica, a pronúncia é aberta. O, O. Pelo contrário, quando a letra O faz parte de uma sílaba átona, a pronúncia é fechada. U. Ditongos orais. Um ditongo é a união de uma vogal aberta com outra vogal fechada e chamam-se orais porque são pronunciados pela boca. Por exemplo, vai, mau, falei, anéis, ouvir, comeu, seu, foi, dói, circuito. Ditongos e vogais nasais. Chamam-se assim porque são pronunciados pelo nariz. Por exemplo, manhã, mãe, vão, comeram, entrada, viagem, põe. Podemos reconhecer um ditongo ou vogal nasal quando aparece o sinal ortográfico til ou quando está acompanhado de uma consoante nasal, M, N ou dígrafo NH. Vocábulos heterotônicos. Existem palavras comuns entre a língua portuguesa e espanhola que possuem como diferença uma posição diferente da sílaba tônica. No seguinte quadro, vamos apreciar essas diferenças. Democracia, academia, alergia, anestesia, aristocrata, asfixia, atrofia, atmosfera, bigamia, burocracia, herói, hidrogênio, imã, imbecil, ímpar, leucemia, medíocre, microfone, míssil, nitrogênio. Burocrata, canibal, cardíaco, cateter, crisântemo, elétron, epidemia, estereótipo, fisioterapia, fobia, futebol, hemorragia, nível, nostalgia, ortopedia, oxigênio, psicopata, regime, rubrica, taquicardia, telefone, terapia, têxtil, traqueia. Porque, meus amigos, nós somos o Partido da Esperança, da Democracia e da Liberdade. Liberdade! 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 E é com essa convicção que nos próximos 4 anos nós queremos ser o Governo de Portugal. Portugal! 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 E mais, eu quero assinar um contrato com o eleitorado. Eleitorado! 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 O contrato é o seguinte. Seguinte! 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 Não, parem. É um contrato em que eu... A sério, ouçam só um bocadinho. Bocadinho!
Bocadinho, 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 bocadinho. Oh, meus amigos, eu assim não consigo dizer nada. Exercício dos sons do português. Ouça o vídeo Lopes da Silva, Nada para Portugal, e ao mesmo tempo leia a transcrição do diálogo para perceber a pronúncia das vogais e consoantes. Transcrição fonética das palavras. Lopes da Silva. Porque, meus amigos, nós somos o Partido da Esperança, da Democracia e da Liberdade. E é com essa convicção que nos próximos 4 anos nós queremos ser o governo de Portugal. E mais, eu quero assinar um contrato com o eleitorado. O contrato é o seguinte. Parem, é um contrato em que... A sério, ouçam só um bocadinho. Oh, meus amigos, eu assim não consigo dizer nada. Muito obrigado pela vossa atenção.